Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para a gente conversar dessa vez sobre tarô e trazendo dicas, um papo, reflexões, ideias, insights para te ajudar a começar aí a estudar tarô. Esse vídeo veio a partir de uma pergunta de uma das nossas seguidoras. Em um dos nossos vídeos, ela comentou: gostaria muito de aprender, mas eu não sei por onde começar. Então, estou aqui fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou Ana Cláudia, taróloga, cartomante, terapeuta integrativa, musicoterapeuta, educadora musical, uma buscadora da regeneração do meu ser. E, diante de todas essas ferramentas que eu venho buscando, o tarô foi uma delas que eu encontrei ah, na minha jornada, que vem transformando muito a minha vida e se tornou também uma das minhas ferramentas de trabalho. Tá? Eu trabalho não só com cartas, mas as cartas também acabou se tornando uma das minhas ferramentas de trabalho. E antes de começar a dar as dicas sobre por onde você inicia os seus estudos em tarô, eu vou falar como foi a minha trajetória rapidamente, tá? Para vocês terem também um parâmetro de como foi para mim e como você pode fazer o seu, a sua jornada, né? Porque se foi possível para mim, com certeza é possível para você. Tá? Já vamos desmistificar essa ideia de que tarô, ler cartas é algo místico, que precisa de dom. Os dons todos nós temos. Não existe ninguém especial, mais especial do que o outro. Você também tem um dom. Nesse caso, a gente não está falando de dons psíquicos, mediunidade, ser sensitivo, não. A gente está falando do dom simplesmente de entrar em contato com a energia da pessoa que está ali na sua frente, com o seu consulente e usar a sua intuição, tá? Usar o seu saber. Quanto mais eu estudo sobre cartas, sobre qualquer outra ferramenta de empoderamento e de cura terapêutica, de desenvolvimento pessoal, mais eu entendo de que todos nós temos um saber. E basta usar esse saber para a gente acessar o que a gente desejar. Com o tarô não é diferente, certo? Então, acabou com essa história de precisa de dom, tá? Para que você leia cartas. Então, como foi para mim? Eu comecei a estudar tarô, eu vi pensando, né? Depois da música, porque de formação, graduação, especialização, foi na música, né? Sou educadora musical e depois fui aí me pós-graduar em musicoterapia e aí entrei nas terapias integrativas, mas enquanto eu estudava, uma das ferramentas que chegou para mim, que me auxiliou num momento muito difícil na minha vida, foram as cartas, né? E não foi o tarô, foi o baralho cigano, né? Foram as cartas ciganas. Depois, né, a gente vem descobrir que não eram exatamente ciganas, mas tudo bem. Isso aí é um assunto para um outro vídeo. E foram as cartas ciganas que me ajudaram. Uma amiga minha que lia Baralho Cigano, tirou algumas cartas para mim, e eu fiquei com aquela sede, sabe? Aquele desejo de quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E que muitos de vocês devem ter começado assim também. Né? Alguém tirou uma carta para você, foi muito incrível, e você ficou querendo saber mais, e tira mais uma, e tira mais uma, e responde tal pergunta, e aí você fica querendo mais, querendo mais, querendo mais, e quando você menos percebe, você já está querendo aprender aquilo, como é que funciona aquilo. É tão fantástico e como é que funciona isso? Eu quero saber. Só que, na época, lá em 2018,
Eu não tinha tarô, eu não tinha baralho cigano em casa, né? E eu parei e me toquei que eu tinha um tarô em casa. Né? E eu tinha um livro de tarô. Não estou com ele aqui, mas eu ainda tenho ele. Eu tinha o tarô do Osho, né? Coincidentemente, que não existe coincidência de nada, meu pai chegou com esse. Era um deck, era só com os 22 arcanos maiores do tarô do Osho, e tinha um livro. Né? E para ele, eles conheciam o Osho, então ele diz: Olha que interessante, peguei emprestado esse livro. Olha, foi emprestado. Eu estou com esse livro até hoje e eu não devolvi, né? Não devolvi, não vou devolver. É meu já, ele chegou para mim. Então, chegou para mim esse livro e essas cartas. Na época que meu pai trouxe, sei lá, em 2016, alguns anos antes, eu não olhei para isso. Fui olhar depois. Então, eu me toquei, eu tenho um tarô em casa, eu tenho um livro de tarô em casa. Então, eu comecei a estudar, comecei a tirar uma cartinha todos os dias e lia lá no livro. Só que eu só tinha os 22 arcanos maiores, mas foi por aí que eu comecei, né? O que aquela cartinha falava para mim, meu dia, como é que ela trazia para mim, o que ela trazia de informação para mim, eu ia estudando e me conhecendo também, que eu estava dizendo do Osho tem essa pegada meio terapêutica, que eu adoro. Então, eu fui estudando por aí. E aí eu fui percebendo que aquelas cartas do Osho tinham outros decks e tinham outras figuras, e eu comecei a ampliar os meus estudos de tarô por aí, né? E aí eu acabei comprando depois o deck inteiro, completo, do tarô do Osho. Foi o primeiro tarô que eu estudei, as 78 cartas, tá? Foi o primeiro tarô que eu estudei, e depois eu fui comprando outros, né? Fui pesquisando, fui vendo que eu estava mais afinada, achava mais bonitinho, achava as figuras bonitinhas, e aí fui estudando. E a gente sempre começa a estudar com o tarô de Heider, né? Esse daqui é o tarô da bruxa moderna, não é o de Heider, mas ele é baseado no tarô de Heider. E esse aqui foi até presente, né? Eu ganhei. E aí, comecei a estudar os símbolos, li uma porrada de livros sobre, né? Li muitos livros, comprei curso, né? Cursos assim que eu achei muito fraco, sabe? Achei cursos assim muito decorebas, livros também que me faziam ir para um decoreba. E eu não via graça nisso, eu não via graça em decorar as coisas, eu não funciono dessa forma. Eu não decorava nem as fórmulas de matemática do colégio. Como é que eu ia decorar 78 cartas? Meu Deus! Isso é aterrorizante. Então, eu disse, não vou decorar. E eu estava muito na vibe de, eu vou estudar isso para mim, é uma coisa que eu acho gostosa, eu vou estudar para mim, né? Olha só, você também querendo estudar para você. Nunca é só para você. Mas vamos chegar já lá. E aí eu fui nessa vibe de estudar, pegava meu caderno, anotava tudo, via muito vídeo na internet, lia muito livro, comprei cursos e me arrependi de ter comprado alguns cursos, tá? E fui aí me formando. E eu comecei a perceber que tinha uma coisa mágica no tarô, que era além dos livros. Era como essas cartas, né? Por eu estar vivendo elas, tendo um relacionamento com elas, como essas cartas, elas se comunicavam comigo, né? Como elas estavam ali no meu dia a dia. Enquanto eu estava assistindo um filme, eu percebia no filme exatamente qual era a carta que estava linkada com aquilo. Eu andava na rua e via uma determinada cena, eu linkava com determinada carta.
né? Então, eu fui começando, eu fazia cartinha do dia, né? Eu tirava a cartinha do dia, a cartinha do dia, e aí eu ia percebendo o que que aquela carta falava comigo naquele dia. Eu tirava a carta de manhã e eu ia percebendo o dia inteiro o que que aparecia sobre essa carta e ia anotando, né? Então, e isso me trouxe uma familiaridade com as cartas que era, assim, muito incrível, que é por onde eu aconselho você começar, tá? Eu falo para os meus alunos, hoje eu já criei um método, né, que é os domínios do tarô, o meu curso de tarô online, e eu criei essa metodologia baseada no que eu vivi, né, no que eu fui fazendo, que funcionou, e eu não vi em outros lugares, tá? Não dessa forma que eu faço, talvez algo parecido, mas não dessa forma, tá? Então, eu falo para os meus alunos de tarô, e no meu curso tem isso, que tem aí alguns pilares para você começar a ler cartas, né? E um dos pilares é você estudar as cartas, cartinha por cartinha, tá? Olhar para ela, sabe? Se familiarizar com elas. O que que essa carta traz para mim, né? Eu observo a carta e fico conversando com ela. Porque se você olhar, e isso foi no livro A Jornada do Louco, do Roberto Caldeira, ele me trouxe uma expansão de percepção sobre o estudo de tarô muito grande. Eu aconselho, é um livro curtinho, mas bastante profundo. Pelo menos foi um divisor de águas para mim. E ele fala que nós somos o tarô. Nós somos o tarô vivo. Então, o tarô já está na gente. A gente só precisa reacessar isso. Essas imagens, esses símbolos, né? Eles já estão na gente. Esses símbolos bonitinhos que estão aqui no tarô, que é baseado no Heidegger, eles são até mais fáceis de ler. Mas se você for pegar o Marcélia, né, o tarô de Marcélia, ele tem aí símbolos que vão exigir um pouco mais de nós, que somos aí muitas vezes literais. Mas isso tudo é arquétipo, está no nosso inconsciente coletivo, tá? Então, isso tudo é símbolo. A gente também, a nossa primeira linguagem, né, antes da fala, é simbólica. Então, você é o tarô vivo. Você acessar todos esses símbolos, primeiramente em você. Despertar isso em você. Então, quanto mais você afinar o carteiro, indico muito você fazer, principalmente com os arcanos maiores, os arcanos menores, por mais que eles sejam mais cartas, eles são até mais simples de se compreender. No meu curso eu falo sobre isso, mas os arcanos maiores, eles trazem uma profundidade de conteúdos. Então, começa a se afinar com os arcanos maiores, tá? Ver o que ele conversa com esses personagens, né? Converse com esses personagens. Uma, uma coisa que eu falo para os meus alunos no curso é de você pegar uma carta de arcano maior, por exemplo, aqui no Imperador, e você vai meditar nela. O que seria meditar nela? Você vai observar muito bem essa carta, você vai colocar no papel tudo que te vier, né? Primeiro as coisas literais que você está vendo na carta, depois o que a carta te desperta, depois você vai fechar os olhos e vai se imaginar primeiro conversando com esse personagem, segundo sendo o personagem, né? O imperador ele está aqui sozinho, mas por exemplo, a carta da morte, você pode fazer isso você conversando com a morte, com esse cavaleiro, né? Ou você sendo a moça que está pedindo misericórdia, ou você está sendo alguém participando dessa cena. Aí isso te dá uma imersão, né? E aí você tem uma amplitude
de conteúdos para você olhar, uau, como foi que eu já vivi essa carta na minha vida, né? Onde foi que eu já vivi essa carta na minha vida? E aí vem para você as imagens. Onde foi que eu já fui esse imperador? Quem na minha vida fez esse papel de imperador? E aí você começa a ver, né? Aquele, aquela personalidade pública, né? Aquela celebridade, tem, é o imperador, né? Naquele filme, tá falando do mago, e aí você vai criando essa familiaridade de ver tarô em absolutamente tudo, né? E aí, na minha jornada, eu fui fazendo esse estudo, e aí comecei a aprender os métodos, né? Métodos de tarô. E se você for buscar na internet, você vai ficar louco, porque tem milhares de métodos, né? E aí eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, e agora? Qual é o método que eu escolho? Qual é o que funciona? Qual é o método que tem aí? Tem o Peladão, tem o método das 10 cartas, tem a cruz celta, tem a mandala de não sei o quê, mandala de não sei o que lá, mandala do X, do Y, do Z, só o que tem é método, né? Ah, então, eu fui aprendendo a identificar como é que eu... Quais os métodos que eram mais interessantes para mim, né? Não existe método certo e errado. Existe aquele que você tem mais familiaridade, né? E que você acaba tendo mais desenvoltura, sabe? Você escolhe os métodos que você tem mais desenvoltura. E ao passar do tempo, você pode até desenvolver o seu método, tá? Isso é super simples de se fazer. Mas começa também por aí. O pilar número 2 é a aprendizagem de métodos. Mas primeiro você tem que estar muito bem seguro, minimamente, com as cartas, para você ir para o método. E aí o método, o estudo do método, é um estudo de prática. Porque você está na parte teórica e agora você precisa entrar na prática. E a prática você vai ter que ler para você, você vai ter que chamar um amiguinho, uma amiguinha para ler. No meu curso de tarô, eu incentivo os meus alunos a trocarem leituras, para praticarem uns com os outros. A prática é primordial. Você quer estudar tarô? Só lendo a teoria e não for praticar, você não vai sair da teoria, você vai ficar frustrado. Então, precisa praticar. E aí a importância de ter pessoas ali também estudando tarô, também estudantes de tarô para trocar com você, tá? Para fazer trocas com você, certo? E aí depois eu vou até fazer um vídeo sobre essa questão de troca, porque tem aí uma linha tênue que a gente precisa ter cuidado também, para também não ficar viciado, só troca, 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 tá? Então, depois a gente conversa sobre isso. Então, o pilar número 2 é você escolher o método. Começa com um método simples e aprende aquele método e explora aquele método de várias formas. Método de poucas cartas. Depois você amplia um método. Você começa com um método de 3 cartas, depois com 5, depois com 10, depois com 12, depois com 24, e aí você vai ampliando isso. Tá? E o terceiro pilar é você criar aí a sua forma de atendimento. Tuila, mas eu quero ler só para mim. Não caio nessa. Você pode até pensar que vai ler, vai estudar tarot só para você, mas você vai ser cobrado, você vai ser instigado e puxado a fazer isso como um serviço, tá? Você pode até nem cobrar por isso dinheiro, mas nessa realidade, nesse universo, tudo é sobre troca. Tudo é troca. Troca de energia, a gente dá e recebe. E você, se você está oferecendo um serviço, nada mais justo do que você receber por ele,
de alguma forma, né? Ou com o serviço, ou com o dinheiro, ou seja lá como for mais interessante para você. Mas o terceiro pilar é você desenvolver essa forma de atender a pessoa, né? Descobrir que tarólogo você é, que tipo de profissional você é, qual é a linha do tarô que você gosta mais. Você gosta do tarô divinatório, você gosta do tarô de aconselhamento, você gosta do tarô de terapêutico. Então, isso tudo você vai descobrindo, tá? E esse seria o terceiro pilar, o terceiro passo. Mas tenha paciência com o seu processo, tá? Comece estudando teóricos, né, as teorias, lendo livros, assistindo vídeos, não fiquem só nos vídeos, tá? Por muitas vezes eu estudava por vídeo, né, cursos e vídeos, e aí quando eu ia para o livro, estava tudo no livro. O livro é a fonte, né? Tá ali as informações. A gente só vai ter que fazer um esforço maior para isso. Então, você não precisa comprar um curso de tarô. Você não precisa ter um curso de tarô. Você não precisa. Você pode estudar pelos livros, pelas fontes, tá? Mas se você escolhe o curso ele vai ter que te dar o mínimo de base, de segurança para você exercer aquilo, né? Se você escolher investir num curso, que você escolha um curso de um profissional íntegro, né, que vai te dar bases ali. Porque muitas vezes eu comprei cursos que a pessoa me dava um beabá que já tinha no livro. Então, para que eu comprei um curso se eu poderia ler o livro? Entende? Eu quero algo a mais. Né? O que tem de diferencial em oferecer? Nos domínios do tarô, do meu curso, primeiro que a gente se encontra toda semana, né? Durante 3 meses, a gente vai se encontrar semanalmente para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, praticar, trazer novidades para você, né? Segundo, que você vai ter com quem trocar a leitura, né? Trocar leituras, praticar. Terceiro, que eu fico sempre à disposição. E aí, um outro ponto é ter com quem você tirar suas dúvidas, ter ali um mentor, um professor com quem você pode se orientar, né? Ou pedir um conselho, uma supervisão, dizer, eu estou indo no lugar certo, eu estou indo para o lugar certo, e aí, se às vezes você até desenvolve as suas habilidades sensitivas quando você começa a trabalhar com as ferramentas das cartas, e aí você pode ficar um pouco perdido. Tendo um mentor, um professor, isso te ajuda, mas você não precisa de nada disso. Você pode escolher. Você pode escolher ter um mentor, um professor. Você pode escolher um curso. Mas vamos ser bem sinceros, você não precisa. Tá? Na minha trajetória, eu percebi que eu não precisava, mas eu tinha a necessidade de trocar informações, de conversar, de falar mais sobre isso, de praticar, de ter alguém com quem tirar dúvida, alguém mais experiente com quem tirar dúvidas. Então, faça a sua linda jornada de tarô. Espero que esses passos, compartilhar um pouco de como foi comigo e os pilares que eu trouxe aqui para vocês, espero que ajude você a fazer essa trajetória no tarô. Eu tenho um grupo no Telegram para a gente trocar informações, então está aqui na descrição para você entrar no grupo do Telegram. Também eu vou deixar na descrição o link do meu curso de tarô para você que ficou interessado ou quer dar uma pesquisada se esse curso vai ser a contribuição que você está procurando, né? Se você sentir no seu coração e me escolher como sua mentora, sua professora, eu fico extremamente honrada e agradecida. E comenta comigo, tá? Quais são os assuntos que você quer que eu traga aqui sobre tarô, quais são as suas dúvidas, aí eu posso organizar e fazer vídeos e aulas para vocês, tá bom? Então,
Obrigada pela atenção, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos que também gostam desse assunto e até breve.